boa tarde a todos e todas. Esse é o nosso encontro Reflexões à Luz do Espiritismo. Queremos agradecer aqui a sua presença pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Face. E como sempre, nós temos um tema muito especial, trazendo convidados assim preparados, com bastante bagagem para conversar a respeito dos temas trazidos aqui. E hoje nós vamos conversar a respeito do mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Como é que é isso? Como é que é esse desafio? Encontramos muitas dificuldades, as pessoas que têm a deficiência encontram dificuldades no mercado de trabalho. Quais são? Existe de fato um mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? Então esse, e entre outros temas que nós vamos ver aqui, temos aqui a nossa querida parceira, amiga, parceira mesmo dos desafios profissionais na área da educação profissional, educação especial, Ana Cristina Carvalho, psicóloga, professora de educação especial, doutoranda do programa, né, social da UERJ. Boa tarde, Ana. Um prazer ter você aqui. Boa tarde a todos e todas. Bom também estar presente. Muito tempo, né? A gente trabalhou muito tempo junto, mas é sempre bom nos reencontrarmos, né? Com certeza, com certeza. Então é um prazer, uma alegria. E a gente está tentando essa agenda também já há bastante tempo, né? É verdade. Mas conseguimos. O importante é conseguir. Isso aí. Com certeza. Tudo tem seu momento, né? Com certeza. Ana, antes da gente começar a falar sobre o nosso tema, propriamente dito, né? Eu queria trazer aqui uma lembrança, né, uma citação da pergunta 680 do Livro dos Espíritos, que nessa semana, 18 de abril, comemorou 165 anos de esperança, consolação para o mundo, para o planeta, né? E aqui na 680, ela diz assim: não há homens que se encontrem impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Deus é justo e, pois, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros. Mas o que eu quero destacar aqui é essa finalização dessa questão, né? Ele quer que cada um seja útil, de acordo com suas faculdades. E aí eu acho que isso tem tudo a ver com o tema que nós estamos conversando, que nós vamos começar a conversar. Mas antes eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação nessa área, como é que está lá a nossa querida escola Favo de Mel, nesse contexto aí da profissionalização, como é que tem sido a sua caminhada, seu doutorado, também sua pesquisa na área, né? Como é que tem sido a sua trajetória aí? Sim, eu trabalho há muito tempo, né, já nessa área da pessoa com deficiência, e também na Escola Favo de Mel, que vem fazendo um trabalho muito interessante nesse processo de profissionalização da pessoa com deficiência intelectual, para que ela possa entrar nesse mercado de trabalho e para dar suporte até a esse trabalho, a fazer de uma forma com maior competência. Eu fiz o mestrado defendendo essa discussão, que é como que a gente faz esse processo de transição para o mercado de trabalho. A gente desenvolveu um projeto que a gente fazia o PIT, que é um programa de treinamento para que o aluno possa vislumbrar as possibilidades dele ao entrar nessa área do mercado de trabalho, nesse processo de transição. E a continuação disso eu venho fazendo no doutorado, que é estudando esse processo de transição para a vida adulta, que um dos marcos para a transição para a vida adulta é exatamente a entrada no mercado de trabalho, né? Nós temos 4 grandes marcos, que é a saída da casa dos pais, o início de um novo relacionamento, os filhos e a entrada no mercado de trabalho. E aí, dentro da realidade da pessoa com deficiência intelectual, a gente entendeu que focar essa entrada no mercado de trabalho era trazer essa discussão dessa transição para essa vida adulta da pessoa com deficiência intelectual, que são os nossos alunos lá, né? 95% dos nossos alunos, eles são acima de 18 anos de idade e estão nesse processo. E é uma instituição pública, né, Ana? É uma instituição pública. Citar, né?
É uma instituição pública, fica dentro da Fundação de Apoio à Escola Técnica, FAITEC. Então, por isso, nós tivemos esse olhar de fazer essa qualificação, porque não se justificaria ter uma escola que atendesse o público com deficiência que não tivesse também o mesmo olhar da fundação em que ela está, que é a questão da profissionalização. Então, perfeito. Isso também foi a luz que a gente teve para seguir esse caminho, a escola, né? Legal, muito bom. E aí, Ana, agora falando assim do mercado de trabalho, né? Existe, de fato, vagas no mercado de trabalho para as pessoas com deficiência? Sim, com certeza. A pessoa com deficiência, ela pode exercer qualquer cargo como qualquer pessoa típica. Logicamente que existem as qualificações e que ela precisa estar dentro dessas qualificações ou ter os apoios necessários para que ela possa exercer esse trabalho. Essa é uma das questões que a gente faz lá na Favo de Mel, é trazer esse apoio para esse aluno para que ele possa exercer essas funções. Mas, infelizmente, né, a gente ainda tem muita resistência das instituições em ceder essas vagas para a pessoa com deficiência. Existe ainda um descrédito muito grande em relação à competência da pessoa com deficiência, seja ela qual for, né? É um preconceito antigo ainda dentro da sociedade, e que aos poucos toda essa discussão, como essa conversa que a gente está tendo aqui, né? Todo esse processo de inclusão, trazer essa fala para o público, vai fazendo com que haja uma mudança nessa visão da pessoa com deficiência dentro do mercado, né? Dentro da sua possibilidade, da sua competência. Mas vagas existem, com certeza. E os desafios assim encontrados, porque aí acho que é até interessante talvez citar, já antecipando uma parte que a gente ia mais para frente, o que é uma pessoa com deficiência, assim, no geral, o que é encarado legalmente uma pessoa com deficiência? Porque você está falando assim, da sua área de pesquisa, deficiência intelectual, que é antigamente chamada deficiência mental, que já de alguns anos, né, já tem bastante tempo, né, passou a ter essa denominação deficiência intelectual. E as outras deficiências? O que é uma pessoa com deficiência para merecer, ou para ter essa atenção dessa conquista aí do mercado de trabalho como pessoa com deficiência? Porque existe, né, cotas, né, legislação que cobra também alguma coisa nesse sentido, né? Eu vou até, existe uma lei chamada uma lei de cotas, né, eu até peguei o número dela, Lei 8.213, de 1991, é uma lei antiga, que ela faz com que haja a contratação de pessoas com deficiência de acordo com o quantitativo. E é muito importante a gente ressaltar que essa lei ela não existe só aqui no Brasil, não. Ela é uma lei que existe em vários países. Interessante. É uma lei que de diferentes formas, de diferentes contextos, mas praticamente todos os países eles garantem um quantitativo de vagas para a pessoa com deficiência. E aí, quando, por exemplo, a gente passa, existem algumas coisas que a gente vê ainda a dificuldade. A gente passa em algum lugar, tem assim, vagas para pedreiro, ou vagas para gerente, vagas para PCD. Que cargo é esse? Né? É porque as pessoas pensam assim, vaga para PCD para cumprir a cota. Mas aí você chega lá, como assim vagas para PCD? O que ele vai fazer? Ele vai ser auxiliar? Ele vai ser... Aí você vê ainda como há esse imaginário de que é um trabalho diferenciado. Não, a pessoa com deficiência vai exercer um cargo dentro dessa empresa. Aí você tem que ter um cargo que ele possa exercer. E via de regra, quando há um cargo para a pessoa com deficiência, é um cargo que ele não tem muita possibilidade de crescimento, né? É um cargo de nível mais baixo, mesmo quando ele tem uma qualificação. E é uma briga que hoje está muito grande, por essa questão, vagas para PCD, vagas para pessoa com deficiência. Não, existem vagas. A lei de cotas, o que ela preconiza é que existem vagas dentro do escopo da empresa para essas pessoas. Então, quais são essas vagas? E quais são as possibilidades de crescimento dentro dessas vagas? Essa é uma discussão que vem muito grande dentro das pessoas que atuam com pessoas com deficiência. E aí, o que mais você me perguntou? Me perdi aqui. Sim, não é assim... Sim, o que seria a pessoa com deficiência? É uma pessoa que necessita de um apoio, que tem, de fato, uma limitação
seja ela a nível sensorial, a nível intelectual, a nível físico, mas que não traga, não necessariamente isso traz um impeditivo para ela para exercer a sua função enquanto cidadão. Entendi, mas, por exemplo, assim, para a gente ilustrar para quem está nos acompanhando aqui, que eu acho que isso ainda falta muito, né, para que a sociedade como um todo possa ter esse entendimento. Por exemplo, o que fica mais claro, a deficiência visual, essa é a expressão certa que a gente fala? O deficiente visual, o deficiente auditivo, deficiente intelectual, isso, essa é a denominação correta, que a gente, isso, quando se reportar... Naturalmente, a gente não usa mais a palavra portador, né? Ah, sim. Não, porque portar é uma coisa que você carrega, ele não pode tirar a deficiência. Então, hoje em dia, a gente fala pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência intelectual, porque antes de ter essa deficiência, ele é uma pessoa. Né? Pessoa com deficiência física, né? Pessoa com deficiência física. Então, a gente usa o termo pessoa para dizer que você está falando de alguém que tem características, cuja característica é uma deficiência visual, que tem como característica uma deficiência auditiva, mas isso não é ela, né? Isso é uma característica que ela tem. Então, hoje em dia, a gente trata, o termo correto seria pessoa com deficiência intelectual, por isso que a gente fala PCD, né? Que a gente acaba falando pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Isso, é o termo que hoje em dia é o termo correto para se referenciar a uma pessoa, a pessoa com deficiência, né? Perfeito. E você que está chegando aqui agora, no nosso encontro, Reflexões à Luz do Espiritismo, nós estamos conversando aqui com a professora, doutoranda Ana Cristina Carvalho, professora de Educação Especial, psicóloga, com vasta experiência nessa área, falando sobre o mercado de trabalho, a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, deixa aqui a sua indagação, seu comentário. Agradecemos quem já está aqui nos acompanhando pelo MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Deixa aí a sua reflexão, o seu questionamento, que a gente vai estar interagindo com você, com a sua contribuição. Então, Ana, agora nós vamos entrar aqui nessa expressão. Queria até que, antes de você falar do conceito, né, qual é o conceito de capacitismo, a partir do momento que ele surgiu. E aí nós vamos pedir aí ao nosso técnico Celso que possa colocar aí o slide, né, à medida que você possa ir explorando um pouquinho de quando começou a ter esse conceito ser mais explorado e o que é esse conceito. O capacitismo, na verdade, ele é uma discussão recente, né? Ele é um termo recente, mas é uma prática antiga, que a gente, de certa forma, faz até sem perceber, né? É uma postura, obviamente, que é uma postura preconceituosa, mesmo que não seja de forma intencional, né? Porque muitas vezes não é a sua intenção ter essa postura preconceituosa, mas ela acaba se tornando tendo essa postura, esse viés de preconceito, né? Que ela hierarquiza as pessoas em função da adequação dos seus corpos, né? Do que ela traz visível, do que esse corpo mostra para a sociedade. É uma categoria que define a forma como as pessoas com deficiência elas estão sendo tratadas de um modo geralmente como incapazes de produzir, de trabalhar, de aprender, de ler, de cuidar, inclusive cuidar de si mesmo. A gente vê aqui nesse próprio slide, né, quando ela fala assim, você é minha inspiração, todas as vezes que eu estou mal, eu lembro que eu poderia ter uma deficiência e levar uma vida como a sua, e eu paro de reclamar. Quer dizer, a gente já está pressupondo que a vida dela é uma vida difícil, que ela tem muita dificuldade, que é uma vida complicada, e não, ela pode ser uma pessoa bem resolvida, ter uma vida boa, ser uma pessoa feliz, não necessariamente porque ela está numa cadeira de roda, ela tem uma vida que seja uma inspiração para que, olha, a vida dela é pior. A vida dela não é pior nem melhor do que a nossa. Então, isso é uma questão. A outra também, né? Quando vê alguma pessoa com deficiência fazendo, por exemplo, ela está usando ali o computador, né? Nossa, incrível, parece um milagre, é inacreditável. Eu pensei que ela não fosse capaz, porque é o que a gente colocou antes, as pessoas têm essa visão da incapacidade. Então, quando vê uma pessoa com deficiência fazendo uma coisa que é normal do dia a dia,
que ela sabe, nossa, acredita que ela é um ser supremo. Mas não, se ela tem possibilidade, o que a gente coloca é com apoio necessário, as pessoas têm as possibilidades de conseguir viver normalmente dentro da sociedade, né? E o capacitismo, qual é a principal característica dele? Porque ele tem uma é difícil você identificar quando o teu comportamento é capacitista, porque essa fala, né, essa ação, ela tem essa pincelada, esse viés de proteção, de admiração. É como se você tivesse assim, nossa, admirando que coisa maravilhosa, uma pessoa com síndrome de Down que sabe declamar uma poesia, porque por trás disso está a visão de que ela é incapaz. Então, se ela faz isso, nossa, ela tem capacidade. Contraditório, bastante contraditório, né? É bastante contraditório, exatamente. Então, ele assevera essa incapacidade de uma pessoa pela sua condição. Então, a princípio, o que a gente pensa? Que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa incapaz, ela é uma pessoa incapacitada. Então, quando você vê uma pessoa com deficiência fazendo alguma coisa que você acha que seria impossível, você acha, né, que seria impossível, a gente tem esse capacitismo, ele vem à tona, né? E exemplos, por exemplo, esses eufemismos. Nossa, ela é maravilhosa, que coisa, isso é impossível, ela fez o impossível, e não é uma coisa impossível. Outra coisa é quando a gente tem uma generosidade quando não é solicitada. A pessoa está parada, você não pergunta se ela quer ou não. Você, por exemplo, pega o cego e atravessa a rua. Você não, você não tem possibilidade de fazer isso, você precisa dessa ajuda, né? Ou você está, por exemplo, com alguém, isso acontece muito, quando eu estou com alguém, uma pessoa cega, aí vem alguém perguntar, eu estou num restaurante, não se dirija a ela para perguntar o que ela quer comer, se dirige à pessoa que está ao lado, sim, né? Sim. Porque acredita que ela tem que ter uma tutela, acha que sozinha ela não poderia. E quando a pessoa faz isso, ela acredita que ela está sendo legal, ela está fazendo um bem para a pessoa com deficiência, né? Ela não consegue ver isso como uma visão incapacitante, mas pelo contrário, como uma visão de generosidade. Né? Tem um outro slide depois desse. Pode mostrar, Celso, por favor? Legal. Que fala dessas atitudes, né? E aí que faz a gente pensar, será que no dia a dia a gente não acaba tendo essas atitudes capacitistas? Por exemplo, quando ele fala para ela, você é bonita demais para ser deficiente, né? Olha, que coisa, hein? Mas é muito comum a gente ver uma pessoa sem braço, alguma coisa, a gente fala, nossa, que pena, ela é tão bonita, né? A gente escuta muito isso, nossa, ela é tão bonita, que pena, né? Como se não pudesse juntar beleza e deficiência, né? Esse outro também, que ela fala, nunca deixe ele ir embora, vai saber quando alguém vai te amar tanto assim, apesar disso, né? Aí o que passa? Que ela acha que ele tá com ela por pena. Por pena, né? Porque ela não tem um braço, né? Então é muito complexo. Às vezes a gente tem essa atitude sem perceber. Então, hoje em dia, há um movimento para que se perceba, que você possa perceber quando você está tendo uma atitude capacitista. E essa discussão está vindo de forma muito contundente hoje em dia dentro do movimento da pessoa com deficiência, que é uma coisa muito interessante da gente saber também, que hoje em dia eles estão falando muito por eles mesmos, né? Porque antigamente eles não tinham voz, eles tinham representações, hoje em dia eles buscam, as pessoas com deficiência atualmente eles trabalham com um lema que é nada sobre nós sem nós. Isso, bacana. Não vamos discutir sem que nós estejamos presentes. Sempre que outros vão simplesmente discutir por eles, né? Exatamente. Então, isso veio com que trouxesse essa discussão desse capacitismo, do quanto isso faz diferença na vida deles. Agora sim, Ana, né? Nem sei se cabe, mas eu vou me arriscar aqui. Em relação assim, parece que essa discussão do capacitismo
lembra um pouco quando a gente está falando da questão do racismo estruturante, quer dizer, é algo que está estruturado no nosso imaginário e que a gente reproduz sem perceber. Porque isso, quando você disse assim, alguém vai lá e você se antecipa, mas ele não pediu, né? Eu estou fazendo aqui um viés aqui tem uma questão que a gente tem estudado, nós estamos estudando sobre a questão da constelação familiar, que tem alguns fundamentos, né, muito interessantes, e tem uma parte lá que fala da lei da ajuda, né? E uma das leis da ajuda vai colocar o seguinte, que nós nos angustiamos mais do que o outro, não está precisando, a gente quer não pelo outro, mas por nós. Então, nesse movimento aí, de repente, você está atadinho e tal. E isso aí não vem de agora, né? E até porque, né, sem querer colocar culpado de forma nenhuma, mas é um processo que foi, e aí vai avançando, porque assim, as próprias instituições, as famílias, né, aí o campo educacional também é muito forte nesse sentido, de estar mudando, nesse sentido de perceber o potencial, investir no potencial, né? Porque ainda tem uma herança da gente focar na falta, né? Achar que ele é impedido, né? Sim. Há um impedimento, né? Sim, há um preconceito ainda que está exatamente arraigado dentro da sociedade e que ele é mascarado por essas práticas paternalistas, né? Uhum. É isso que a gente fala. Por trás dessa prática paternalista há um preconceito, uma ideia dessa incapacidade. Né? Quando eu tenho que tutelar uma pessoa com deficiência, quando eu acho que ela não é capaz, no fundo eu tô entendendo isso, que ela não tem a capacidade. Sim, né? sim. Por isso a gente chama de capacitismo, porque a gente não vê nela a capacidade para fazer tal ato. E isso é exatamente, é um processo. É uma coisa que vem, as discussões, as falas, os encontros as discussões são exatamente para trazer isso à tona. A gente não está nem, não é um julgamento, né? Sim. É uma fala, é um alerta. Nós todos temos. Eu também, provavelmente, mesmo trabalhando diariamente, mesmo tendo o tempo todo o contato, os estudos, às vezes eu me vejo em práticas capacitistas. Então, são questões que a gente vai levando e vai mudando aos poucos. Aí a gente pode fazer aqui, qual a tua visão, o que você tem visto assim no campo da educação, né, quando recebe um aluno com deficiência, o que você acha que já avançou e o que falta ainda muito a avançar? Porque assim, a sociedade como um todo, a escola é uma parte, né, do contexto social, como, por exemplo, a própria família, o próprio meio corporativo. Então, a sociedade como um todo ainda tem esse equívoco dessa visão. Mas no campo educacional, como é que você vê isso assim? Já existe um outro olhar dos professores, ou isso ainda é uma excepcionalidade? Isso já predomina, ou isso ainda, olha, acontece, mas é muito pouco. Raramente acontece essa visão mais de inclusão, de perspectiva de avanço. Como é que é isso? Eu acho que a gente ainda está caminhando muito devagar. Existe uma coisa muito engraçada, que quando entra um aluno, a primeira coisa que eles querem saber é o diagnóstico, antes mesmo de conhecer o aluno. Sim, O diagnóstico não quer dizer nada, não significa, aquilo não define ele. E aí eu acho que é o que a gente fala de pessoa, que não define quem ele é. Obviamente que é interessante você saber, porque existem questões que você vai saber, não vai por aqui, mas isso não pode ser o definidor, o carimbo. E ainda existe muito esse carimbo em cima do aluno. Eu acho que o mais importante é você primeiro conhecer quais são as possibilidades dele, por que caminho eu posso trabalhar. Então, eu acho muito bom quando o professor, ele não sabe o que ele tem. Ele primeiro procura conhecer, para você já não vir com o preconceito na frente. Então, você conhece, você vê quais são as possibilidades dele, quais são as funcionalidades, onde eu posso buscar uma ajuda se eu precisar, ou onde eu posso ajudá-lo, ou no que ele pode me ajudar, porque às vezes é uma troca, né? Ele também vai te dar os caminhos. Então eu acho que a gente está caminhando, mas eu acho que ainda é um passo muito, muito lento, mas eu acredito que a gente esteja caminhando sim. Eu já vejo que discussões, elas são mais comuns. Infelizmente, as discussões elas ficam muito dentro do próprio meio, sim, né? Mas eu acho que aos poucos vão se abrindo novas possibilidades.
Com certeza. E Ana, nosso tempo passa rápido, está faltando já 3 minutinhos para a gente estar encerrando esse primeiro bloco. E assim, é o primeiro programa, aí a gente deixa aqui para os nossos internautas que a gente vai ter um outro programa, um outro encontro, vamos te convidar mais uma vez para a gente ter continuidade, que tem muita coisa a ser falada. Mas, e aí, essa mesma linha aí, você pode fechar que isso também ocorre no mundo corporativo? Quer dizer, quando ele vai para lá, ele vai encontrar quem? Aquele reflexo da mesma sociedade, ou o mundo corporativo já está melhor do que no campo educacional? Não, a gente continua encontrando o reflexo da sociedade. A gente tem que ter um trabalho bem grande de acompanhamento, que a gente pode até falar num outro momento, nesse aluno dentro desse contexto do mercado de trabalho. E porque a gente precisa também sensibilizar essa parte da sociedade dentro do mercado. Ainda mais nesse mundo que a gente vive capitalista, né? Sim, com certeza. Então é muita coisa que a gente tem aí para estar aprofundando. E já pensando no outro programa, eu vou deixar uma questão aqui para que você possa nos trazer no próximo. Se existe alguma deficiência que tem maior dificuldade de achar uma colocação no mercado de trabalho, os outros tipos de deficiências são mais fáceis, nem sei se essa é a expressão adequada, mas os desafios são menores do que outros. Então, a gente deixa para que no próximo encontro a gente possa estar abordando isso. Então, eu quero te agradecer muito, agradecer aqui os nossos internautas que possam compartilhar esse programa. Esse nosso material ele fica aqui para ser consultado a hora que a pessoa quiser pesquisar, procurar. E felizmente, graças a Deus, né, os seguidores do MAP continuam avançando, ampliando. Nós temos mais de 60 mil seguidores. Em termos de instituição desse perfil, talvez seja a segunda maior do Rio, ou talvez até do Brasil. Não sei se estou falando alguma coisa exagerada. Mas crescendo nessa possibilidade de analisar temas diversos, possibilidades diversas. E o MAP tem um trabalho também já há muito tempo de orientação educacional também em relação às pessoas com deficiência. E aí eu deixo para você dar o seu até logo, até a próxima, agradecendo aí a sua participação nesse primeiro programa, falando sobre a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Olha, eu que agradeço. Eu gosto muito de estar trazendo esse tema, de estar discutindo. Me põe sempre à disposição. Sempre que precisarem, pode convidar e contar comigo, tá bom? Muito então, obrigado. Já estamos agendando o próximo encontro aí. Não deixe de estar aqui linkado aqui na nossa programação do MAP. Agradecemos, então, os nossos internautas do Face, do YouTube, do Instagram, e que todos tenhamos assim, um processo de crescimento, de aprendizado, com o que foi trazido hoje aqui com a nossa querida amiga professora doutoranda, já doutora, quase doutora, né, professora doutora Ana Cristina Carvalho. Então, um abraço a todos, muita paz, paz e luz, paz e bem, paz.